Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo isso, mas seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o Julia.com. Eu sou a Julia e hoje eu vou falar pra vocês da minha primeira leitura do 2024. Pérola na Areia, a história de Raab. Peça achar o nome da autora e a editora, pra quem quer saber, é a BV Books. Gente, esse livro aqui foi refrescante, porque tem muitos livros que a gente pega pra ler e acaba com a nossa meta de leitura, porque te dá ressaca literária, é ruim, te dá desânimo pra ler, leitura arrastada. Nada disso tem nesse livro, tá? Eu amei. Só que eu vou fazer diferente. Esse livro teve uma coisa que nenhum dos meus livros tem. Pode ser que outros livros tenham, mas os meus nunca tiveram. Ele veio, no final da história, ele veio perguntas para discussão. Eu vou apresentar aqui do lado as perguntas, tá? Da primeira folha, pergunta 1 a 14. São 24 perguntas. E eu vou apresentar pra vocês o livro respondendo essas perguntas. Aí depois vocês me dizem se vocês gostam, se vocês não gostam, se leram, não leram, e depois me contem. Pergunta número 1. No capítulo 1, vemos tanto sutil quanto evidentemente que a família de Raab falha ao amá-la e protegê-la. Descreva algumas dessas situações. Isso aqui é do comecinho do livro, então não vai ser um grande spoiler, tá, gente? Eu vou avisar se for um spoiler muito grande, não se preocupe. O que a família da Raab falhou ao protegê-lo, como na pergunta tá falando? A questão é que a família de Raab era muito rica. Eles viviam dentro de Jericó. Jericó era uma cidade muito rica. E eles viviam dentro de um cerco. Tipo um cerco, era uma cidade rica, tinha um faraó lá dentro, um palácio, não sei o quê. E um muro em volta que protegia a cidade. A família da Raab era de agricultores, algo do tipo assim, de comércio. Só que teve uma crise, teve muitas guerras em volta, então acabou que a família foi à falência. E o que aconteceu? O irmão era casado, o pai não tá conseguindo mais dinheiro, ela até ajudava na agricultura. O que o pai dela decidiu fazer? Vou vender ela. Vou levar ela pra ser prostituta pra ter dinheiro. Então, pra ela descreve muito bem nessa parte como que aquilo quebrou ela, que era o pai dela, no caso, que o homem que ela achava que mais ia protegê-la e tal. E é o que leva muitas coisas no livro, tá? Essa coisa com o pai dela, mas tá bom. Foi isso que a família dela falhou protegê-la, que devia dar segurança, paz pra ela e enviou ela na boca do leão, que ela foi virar prostituta. Pergunta número 2. Que tipo de feridas emocionais Raab sustenta em consequência disso? Eu acho que se encaixa em... Depois que ela vira prostituta, ela acha que ela tá estragada. Porque ela é vendida não pro templo ser prostituta no templo. Ela é vendida pra um comerciante pra ficar 3 meses com ele, que ele pagaria uma coisa de 1 ano. Deu ouro, pratos, isso tentou a família dela. E ela ficou como se ela tivesse usado, estragada. É aí que ela toma a decisão de que eu vou escolher, porque ela conheceu muitos homens ricos pra esse primeiro homem que ela se entregou. Porque ela se entregou pra ele pura, ficou 3 meses com ele, foi o primeiro homem dela. Então ela fica tipo assim, que não vai ser mais amada, que não tem ninguém pra protegê-la, que é ela por ela. E que não, ela parou de chamar o pai dela de pai, ela não chamava mais ele de pai. Ela decidiu que ele tinha morrido ali pra ela. Então ela se tornou independente, sabe? Por uma maneira de proteção. Ela criou muros em volta do próprio coração. Então ela virou uma das prostitutas mais desejadas, porque ela não era do templo, ela não era de qualquer um, e ela que escolhia, coisa que nenhum prostituto da época faria. A pergunta número 3 é uma pergunta pessoal. Aí vocês respondem pra vocês depois de vocês lerem, que é: em sua própria vida, sua família fracassou de alguma forma ao te amar e te proteger? Pergunta número 4 é consequência da 3. Como você sente que as situações te afetaram? Pergunta número 5. No capítulo 2, Raab faz amizade com Debi. Na sua opinião, quais são os defeitos dele como amigo? Então, Debir, ele não era amigo da Raab. Eu não vejo eles assim como amigos. Ela via ele como um amigo, mas eu não enxergo. Porque ele era primo de alguém do alto escalão, não lembro se era do rei, do faraó, do príncipe. Ele era primo de alguém, ele era um príncipe, um lorde, alguma coisa, não tinha lorde nessa. Mas enfim, ele era meio covarde, eu entendo ele como covarde. E ela chama ele pra fugir com ela, pra eles poderem sobreviver, porque vinha Moisés e Josué, os povos de Deus, pra atacar Jericó, que era o que ele já previa e realmente aconteceu, porque ele desconfiava, por questão de ser uma cidade poderosa e tal. E ele escutava Raab falando, sabe? Mas eu não creio que ele valorizava realmente a opinião dela, porque infelizmente tinha aquela coisa de mulher não valer muita coisa. Pergunta número 6. Descreva as qualidades que você gostaria de ver em um amigo ideal. Quantas das qualidades você tem? Qualidades de um amigo ideal: lealdade, sinceridade, saber ouvir e saber escutar. E sinceridade, eu já falei? Confiança. Sei que lealdade e confiança são coisas muito, mas eu vejo um pouco diferente, tá? E quais as qualidades você tem, no caso eu? Eu acho que eu tenho todas. Eu tenho uma dificuldade de saber escutar, porque eu sou muito tagarela, mas... Pergunta número 7.
No capítulo 3, vemos que Raabe se interessa pelo Senhor. Quais qualidades de Deus atraíram pra ele? Ai, amei essa pergunta. Gente, tem um momento na história que a irmã da Raabe, ela e o marido, eles têm um filho. E a Raabe se apaixona pela criança. Tipo assim, é uma criança, pureza, inocência. E tipo assim, sabe aquele amor puro pelo sobrinho dela? E ela adquiriu muito, e é lindo como ela descreve aquilo. Só que, infelizmente, eles acreditavam naqueles deuses do Egito. Então eles faziam oferendas. E uma dessas oferendas foi entregar o filho. E aquilo doeu muito na Raabe. E ela ficava tipo assim, nossa, doeu muito nela. Principalmente que a irmã dela respondeu pra ela assim, eu posso ter outro filho. E entregou. E depois a irmã ficou infértil, deu um problema, o coração dela estava endurecido, né, gente? Não tinha, eles não eram tementes a Deus. Então, quando ela descobre das coisas de Deus, o que atraiu na ela foi que Deus protegia, Deus gostava dos inocentes, Deus não era a favor da prostituição, Deus cuidava dos pequenos. Tem até uma das frases que mais mexe comigo no livro, é que quando foi uma das primeiras vezes que ardeu no coração dela por Deus, que foi de ver um Deus que a protegeria, um Deus que a guardaria, sabe, que a defenderia. E ela fala, aqui no livro, eu até marquei, ó. Tem um monte de marcadinhos aqui, em que ela diz, página 31 do livro, ela fala: e pensar na compaixão vinda de um Deus trouxe uma sensação diferente ao seu coração. Um desejo intenso a arrebatou e quase a fez chorar. Era o desejo de ter alguém que se preocupasse com seu sofrimento e se importasse o bastante para resgatá-la. Porque ela foi abandonada. É uma das primeiras perguntas da discussão do livro, que é como a família falhou a amar e protegê-la, que é justamente protegê-la, cuidar dela, defendê-la, sabe? E é que ela sentia falta. Porque ela não queria ter se tornado prostituta, ela não queria ter que ser independente. Ela se tornou independente por necessidade, porque ela teve o coração dela ferido. Então ela quis se proteger para não depender mais de ninguém. Pergunta número 8. Use 3 palavras para descrever Deus à sua maneira. Protetor, leal e justo. São as 3 palavras que eu defino Deus. Porque ele foi, assim como ele foi com Raabe, que ele protegeu ela e guardou ela. Ah, mas Raabe foi prostituta e tal. Gente, leiam o livro, é maravilhoso. Ah, e pra quem tá se perguntando, quem conhece, mas pra quem não conhece, eu vou dizer que eu tinha que ter dito isso lá atrás. A história de Raabe está na Bíblia, tá em Êxodo e Josué. Acho que em Êxodo não tem muita coisa dela, mas no livro de Josué tem, que é onde... Porque ela vai depois que Moisés morre, então é no final do Êxodo ali, pra Josué, cita a história dela no começo de Josué, tá? Lindíssima a história dela. A Raabe foi uma das únicas 2 mulheres que foi citada nos Heróis da Fé em Hebreus 11, tá? Foi testificada pela fé dela. No livro tem um momento que ela diz que não gostaria de ser recordada pela prostituição, e sim pelas atitudes dela, que ela se pergunta, será que eu vou ser pra sempre julgada pelo meu passado? Será que eu nunca vou olhar pra mim e me ver diferente? E no livro vai mostrando como ela, pela fé e pelas atitudes dela, ela vai mostrando que ela não é mais aquela pessoa, ela mudou. Pode ser, tipo assim, é o meu passado, mas não sou mais eu do presente. E é lindíssimo. O começo do livro é muito assim, pontos do livro. É muito da Bíblia. Mas a história romântica de Raabe, que é o que se passa nesse livro, a história dela, não é 100% verídica, tá, gente? É ficcional, a autora fala isso no começo do livro, então, por favor, não vão achar coisa, não. A história é baseada na história bíblica, a mulher estudou pra falar das coisas, dos costumes e tal. O tempo pra bater, ela realmente pegou referências da Bíblia, tá? Mas a parte romântica, muitas coisas, você vê que não tá na Bíblia. É totalmente ficcional, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Hein? Pergunta número 9. O que fez Raabe se dispor a arriscar sua vida para salvar os espiões de Deus? Deus fez isso. Deus fez com que Raabe ajudasse, sabe? Porque ela fala no livro que eu reconheci vocês assim que entraram, que eram hebreus, e eu só socorrer aqui, sabe? Pegar e segurar. E na Bíblia, ela fala com eles, ela pergunta que ela escutou do Deus deles, do que fazia, e abrir o mar vermelho, tirar eles do Egito. Então, na Bíblia fala que eles se esconderam lá. E no livro, ela acolhe eles, esconde eles. Questão número 10. No capítulo 6, quais lições podemos tirar do encontro de Josué com o comandante do exército do Senhor? No capítulo 6, tem um encontro que Josué, que é o líder dos hebreus, dos israelitas, dos fugitivos do Egito, ele encontra com um anjo do Senhor, que ele vê aquele homem e pergunta de que lado ele está. E o anjo responde que não está nem do deles e nem do de lá, que no caso seria... Jericó, gente, esqueci o nome da cidade, deu branco. Por quê? E depois Josué explica o porquê que ele acha aquilo que o anjo falou, porque tinha Raabe lá dentro. Então, tipo assim, se ele estivesse com os israelitas,
ele não estaria com quem estava lá dentro. E se ele estivesse com quem estava lá dentro, ele não estava com o povo de Deus, coisa que ele estava. A questão é que ele disse, nem lá, nem cá. Entendeu? E é muito lindo porque a gente entende isso porque foi o resgate de Raabe. Deus não estava contra Raabe, entende? Eles resgatam ela, gente... No capítulo 8, questão número 11. Josué afirma que Salmão está sendo crítico demais em sua tentativa de ser justo. O que você acha que isso significa? Josué era o líder e ele chamou Salmão de certa forma de hipócrita. E por que Salmão foi chamado de hipócrita? É simples. Ele estava julgando Raabe por ela ser prostituta, por estar no meio deles, por estar junto com os israelitas, que ela ia contaminar o povo, que os costumes deles iam atrapalhar e tal, tal. E ele estava tentando ser justo. Só que essa justiça dele era muito crítica. Ele, na Bíblia fala, tira a trave do teu olho para depois julgar o teu irmão. Ele estava criticando demais sem ver o dele, sabe? Quando ele fala crítico demais na tentativa de ser justo, que nós tentamos muito julgar alguém sem antes olhar pra gente, sabe? Sem se olhar antes. Tipo assim, Júlia, teu dente tá sujo. Que você comeu e não tirou coisa presa no teu dente. Só que eu tô com bafo e eu tô te julgando. Tipo isso, sabe? Um exemplo bem tosco, assim, só pra... Questão número 12. Você vê atitudes muito críticas em si mesmo? Sim. Eu me corrijo muito isso. Tipo assim, eu olho pra uma pessoa na rua e tô criticando, tô julgando, eu fico assim, me perdoa, não tô julgando não. Não tem nada a ver com isso, sabe? E me repreendo por causa disso. Questão número 13. No capítulo 17, Raabe diz que sente gratidão pela cobra. O que você acha que ela quis dizer com isso? Contexto, ela encontra uma cobra na frente de uma menininha, pra ela salvar a menina. E ela ora pra Deus pra que aquela cobra vá embora. Porque ela sabe que se for da vontade de Deus, a cobra se viraria e iria embora. Mas a cobra não vai, a cobra fica parada, estagnada. E ela vê que a cobra não atacou, mas a cobra também não foi embora. E é o que Deus faz nas nossas vidas. Nós não devemos pedir pra Deus pra resolver coisas por nós. Nós devemos pedir pra que Ele nos capacite pra fazer. Porque naquela situação, tinha como Raabe resolver. Então não tinha por que Deus se intrometer, entende? Era pra ela, era um teste pra ela também, pra ela ver e pra justificar ela, porque tinha gente falando mal dela, entendeu? E no final ela salvou a filha da mulher. Nossa, eu falei, bem feito! Ai, Jesus, me perdoa. Mas entendeu? Então assim, foi muito, muito bonito. Tanto que ela pega uma pedra e fala assim, minha vida é muito ruim, mas me ajuda a acertar. Ela dá um na cobra, consegue fugir, sai correndo, fica toda rasgada, toda estrabalhada. Mas tipo assim, abalou a cobra e conseguiu fugir. Não matou a cobra, mas ela conseguiu escapar e salvar a criança. Questão número 14. Existe alguma cobra em sua vida pela qual você aprendeu a ter gratidão? Explique. Uma cobra na minha vida, não sei se seria uma situação que eu tive que resolver. Sim, sou grata por situações que aconteceram que eu fiquei bem assim, meu Deus, Senhor, manda embora, Senhor, tira da minha vida. E Deus não tirou e eu tive que resolver, foi um aprendizado pra mim. Então assim, super agradeço, glória a Deus por isso. Vamos pra próxima folha. Questão número 15. No capítulo 21, Salmão diz que Raabe é sua Jericó. O que ele quis dizer com isso? Não vou dizer. Me recuso a responder essa questão, porque foi lindo. Foi um momento lindíssimo do livro. Se vocês querem saber, vocês leiam, porque é spoiler, tá? Questão 16. As cidades da antiguidade geralmente eram cercadas por muros que mantinham os opositores do lado de fora, permitindo apenas a entrada do que era bom. Mas o coração de Raabe tinha muros que funcionaram na direção oposta. Eles permitiam que as coisas ruins entrassem, por exemplo, o orgulho, o pensamento de que ela não era digna de valor, o medo, e deixaram o amor e a intimidade do lado de fora. De que maneira os mundos do seu coração funcionariam de maneira contrária, como acontecia com Raabe? O que acontece? Eu já falei nisso no começo do vídeo, que Raabe criou esses muros pra se proteger. Nunca disse que era bom. Lembra que eu disse que o coração dela estava ferido? Não foi por um motivo bom que ela criou esses muros pra se proteger. Ela criou esses muros porque ela estava ferida e queria, sabe? Porque ela achava que ela não era mais digna. Foi em trauma, entendeu? E perguntou de que modo eu vejo isso na minha vida. Eu trato muito disso com Deus, que é uma questão de, tipo, a minha ansiedade. E, tipo assim, as pessoas fazem uma coisa boa. Eu não carrego isso na minha cabeça por horas, eu amo e tal, eu vou lembrar, claro. Mas, tipo, tem uma situação esquisita. Fulano me respondeu, sabe? Aí eu fico, tipo, olha alguma coisa, o que aconteceu, sabe? Isso não é bom, mas é porque o que acontece? Esse muro que prende pra dentro as coisas ruins seria o quê? Ansiedade, pensamento negativo, sabe? E pra fora tá trancando as coisas pra cima. Filha, hello, tem nada a ver, relaxa, sabe? Questão número 17. No capítulo 23, Salmão tenta explicar a diferença entre a vergonha e a verdadeira culpa. Ela é meio complexa e eu não sei se eu vou saber explicar. O Salmão explica e eu acho que se vocês lerem, vocês vão compreender melhor do que eu explicando, é capaz de confundir vocês. Porque ele pergunta entre a vergonha e a verdadeira culpa. Se eu não me engano, é quando a Raabe conta um negócio pra ele de uma parente dela, que é spoiler. Aí ela pergunta sobre Deus perdoar e tal, e ele fala que nós temos uma visão distorcida em relação aos nossos pecados. Porque Deus perdoa, Deus nos guarda e nós guardamos a mágoa e deixamos pra fora as coisas boas. Nós, tipo, que criamos uma barreira, como os muros de Raabe, sabe? Então, é uma coisa muito complexa pra explicar, eu não sei explicar direito. Questão 18. No capítulo 24, Raabe e Salmão compreenderam o verdadeiro valor de Raabe com a lição do brinco de pérola. Gente, lindíssima essa cena, tá? Maravilhosa. O que te faz compreender o seu próprio valor? De que maneira sua vida te mostra isso? O amor de Deus.
O amor de Deus, a compreensão quando ele me fez entender que eu sou filha, sabe? Foi lindíssimo. Um momento com Deus. Esses momentos. Questão 19. Como você acha que Deus te vê? Não sei. Não sei, sei que é com muita misericórdia, a moça da minha vida. E o principal, que é uma coisa que eu sei, que eu, sabe, o resto eu não sei, mas isso eu sei. Que é que ele me vê como filha. Que é a coisa mais importante pra mim. Que o resto, minhas qualidades, meus defeitos, assim, Deus abençoe a minha vida, amém. Questão número 20. No capítulo 26, Rabi aprende o que é a pureza na cama de seu marido. O que isso significa pra você? Não tenho marido. Eu entendo o negócio do livro da Rabi, então uma questão aí que não tem como eu responder com entendimento, que eu não sou casada, entendeu? Em relação ao da Rabi, eu entendi pela coisa do passado dela, que prendia muito ela, e ela e o Salmão com o casamento, eu achei uma lição muito importante, porque eles se reuniram em Deus, pra poder salvar o casamento deles, sabe? Eles pegaram as duas pessoas, guiaram o olhar deles pra Deus, pro que Deus queria, e isso foi restaurando o casamento deles, porque Deus foi guiando eles no que estava errado, no que estava certo, e foi ajudando eles a curarem as feridas. Então, questão 21. Raabe finalmente perdoa seu pai. O que você acha que ajudou a fazer isso? Deus. Deus purinho na vida dela. O contexto da história você tem que ler, gente. Eu tô dando um spoiler aqui pra vocês. Questão 22. Ainda há lugares onde não há perdão em seu coração? O que pode te ajudar a superar esses sentimentos? Liberei perdão hoje, sabia? Aprendi a descobrir que tava guardando ainda mágoa dos outros e tava orando pra Deus há tempos e Deus me ajudou a liberar. Então, se você tem mágoa no seu coração, se você tem ressentimento com alguém ou alguma coisa tá te incomodando, ora que Deus vai te guiar e vocês vão descobrir, tá? Porque eu descobri orando, porque eu não sabia que a gente é burro, ser humano é um bicho pateta e eu sou muito lerdo, então, o que pode te ajudar a superar esses sentimentos? Oração, joelhinho no chão, conversando com Deus, que Ele resgata o coração. Questão 23. De que maneira você se acha semelhante a Raabe? O momento da página 31, principalmente. Mas tem muitos outros também, mas esse em que ela fala de querer ser amada, protegida, alguém pra cuidar dela. É lindo esse momento e me identifiquei muito com ela, principalmente de quando Deus me resgatou como filha. Então é lindíssimo. Questão 24 e última. Quais as qualidades de Deus discutidas na história tocaram seu coração e por quê? A justiça de Deus, porque ele foi justo em resgatar Raabe, ele foi justo em testificá-la, porque ela ficava pensando como que ela provaria para os outros que ela não era mais quem ela era. E Deus justificou ela, você não tem que provar nada para ninguém, foca em mim que eu resolvo o resto, entendeu? E foi isso que Deus fez. Raabe se dedicava para Deus, mesmo no coração dela triste com as situações que aconteciam, porque nós somos carne, gente. É impossível ter alguém falando mal de você e você não se chatear ou algo do tipo, sabe? Ela ficava triste, mas ela ficava, sabe, Deus, 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 e Deus não honrou ela. Então são coisas assim, isso, como Deus reconhecer ela como filha, como ele guiou Salmão e Josué, tanto para recebê-los quanto para guiá-los, como ele usou Josué para corrigir Salmão, que estava sendo hipócrita em questão de julgamento. Ele salvou os espias na terra de Jericó para voltar para casa, naquele mar todo. Então, o cuidado de Deus, o amor dele, a justiça dele, são coisas assim lindíssimas nesse livro. É isso, essas foram as questões para discussão de Pérolas na Areia. Eu nunca vi ninguém falando desse livro, mas eu li, eu amei. Eu super recomendo que vocês leiam. Espero que dê vontade de vocês ler depois dessas perguntas para discussão, tá? Então, gente, dê um like se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Beijos e voltem sempre no Dilia.com.